Olá pessoal, aqui é o Luciano do excelfacil.net com mais uma videoaula gratuita de Excel para você. Na aula de hoje eu vou te ensinar 4 funções muito úteis, muito fáceis, que são as funções de contagem. Como você usa o Excel para contar as coisas. No primeiro momento isso pode parecer não ser útil, mas imagina só o seguinte cenário. Imagina que você trabalha numa distribuidora de frutas e você tem que vender banana, laranja e maçã, essas 3 frutas. E cada vez que é feita uma venda, o sistema faz um registro na tabela de vendas dizendo qual foi a fruta vendida. E aí, no final do dia, alguém chega e te pergunta o seguinte: Fulano, quantas bananas você vendeu hoje? Quantas maçãs você vendeu hoje? E quantas laranjas? E para resolver esse problema, existem as funções de contagem. Elas são muito simples, muito fáceis de usar e resolvem muitos problemas. Vamos lá então! Primeira coisa, esta planilha ela está disponível para você fazer download dela, caso você queira. É gratuito, basta se inscrever na nossa lista VIP. E o que tem de legal nessa planilha? Cada uma dessas imagens tem uma função de VBA por trás que altera a nossa tabela de vendas. Cada vez que eu clico aqui nas frutas, é adicionada uma nova venda na tabela. Então é legal porque agora eu não sei quantas vendas de cada fruta tem, porque eu cliquei aqui aleatoriamente, para mostrar para vocês que as funções de contagem funcionam bem. Bom, vamos lá. Primeira função de contagem é para você contar células vazias. Isso pode ser útil quando você quer evitar contagens de coisas que você não queria que acontecesse. Por exemplo, pode ser que uma fórmula qualquer dê um resultado vazio e você não quer contar ela. Então a função para contar células vazias é a função contar ponto vazio. E aí você abre um parêntese e diz pro intervalo, qual é o intervalo que você quer que seja contado. Por exemplo, essas 3 células aqui. São 3 células que estão vazias, então o resultado da função é 3. A partir do momento que eu digito qualquer coisa na célula, ela deixa de ser vazia e aí a contagem diminui. Bem simples, né? A segunda função de contagem, na verdade as próximas 3 funções são para células preenchidas, tá bom? A primeira função é a conte.valores. Essa é a função coringa, ela conta qualquer coisa em qualquer célula que esteja preenchida. Pode ser texto, número, espaço, pode ser símbolo, qualquer coisa. Por exemplo, se eu contar essas 3 células aqui, então vai dar o resultado 3, porque tem 3 células preenchidas. Se eu deletar isso daqui, agora tem 2 células preenchidas, então a contagem deu 2 como resultado. A próxima função é a função conte.num, e tem que ser num com acento, que o próprio nome já diz, ela conta valores numéricos. Então, se eu mandar fazer um conte.num deste intervalo, o resultado vai ser 0. Por quê? Porque aqui não tem nenhum número. Se eu digitar um número qualquer aqui, 20, por exemplo, agora tem um número, beleza? E a última função, que é a mais legal e a mais importante você conhecer, é a função conte.c, igual a conte.c. Essa função ela faz uma contagem inteligente, ela só conta o que você quiser que ela conte. Você vai dizer para ele, para o Excel, qual é o critério da contagem e ele só vai contar aquilo que você quiser. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ó, eu tenho aqui no intervalo coluna B inteira, posso selecionar a coluna inteira para contar. O meu critério é laranja, por exemplo. Eu quero contar quantas vezes a palavra laranja aparece aqui. Então, eu vou colocar entre aspas, porque isso é um texto, a palavra laranja. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo. E vou dar Enter agora. Então, existe 52 vezes a palavra laranja. Quer dizer que foram vendidas 52 laranjas. Quer ver como funciona? Ó, eu vou clicar aqui na palavra, na imagem da laranja e veja que o número aqui vai aumentar. Ó. Olha lá. Ó, vou clicando e vai aumentando. Beleza? Eu posso fazer contagem também com um critério referenciado, ou seja, uma referência para o critério. Eu posso não querer digitar o critério. Eu posso querer usar o valor de uma célula já pré-estabelecida como critério. Por exemplo, eu vou contar o nosso intervalo aqui, coluna B, só que o meu critério agora é a célula que está aqui atrás da fórmula, que é a célula onde está escrita a palavra maçã. Olha lá, 1, 2, 3 e... Tem 55 vezes a palavra maçã. Ó. Vou clicar na maçã aqui, ó, e ele vai aumentar as vezes que a palavra maçã aparece. E assim por diante. O conte.c ele pode contar também valores comparativos. Por exemplo, eu posso querer contar números maiores do que 10, por exemplo. Vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Vou colocar aqui o número 5, o número 6 e o número
11. Se eu fizer um conte.c, conte.c, deste intervalo, que são essas 3 células, eu posso dizer que o meu critério é números maiores do que 10. E aí o maior igual, maior, menor. Esses comparadores lógicos, eles precisam estar entre aspas, tá bom? Como eu fiz aqui, ó, maior igual a 10, maior que 10 no caso, né? Entre aspas. Nesse caso tem um número maior do que 10, que é o número 11. Ó. Se eu digitar o número 10, 10 não é maior do que 10, então vai dar o número 0. E assim por diante. Esse meu critério, maior igual, menor igual, poderia estar numa célula separada também. Eu poderia colocar aqui, ó, maior igual a 10, por exemplo. E eu vou fazer o conte.c novamente, conte.c. Agora, como intervalo para fazer a contagem, eu vou colocar só essas 2 células. E como critério, eu vou colocar esta referência aqui, que é o maior igual a 10. Nesse caso aqui, deu 1. Por quê? 10 é maior ou igual a 10. Ó, se eu colocar aqui 9, já vai dar 0. Se eu colocar 12, vai dar 1. E assim por diante. De forma bem simples, bem prática, bem rápida, são essas as funções mais importantes do universo das contagens no Excel. Dá para resolver muitos problemas com essas funções. E eu espero que você tenha gostado dessa aula gratuita. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte e ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. Vai ser muito importante para nós. Mais uma vez, está disponível para você baixar. Basta se inscrever na nossa lista VIP e está lá no nosso site www.excelfacil.net. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!